E continuando, chamo agora a equipe do Museu do Lixo. Agradeço antecipadamente pela participação e colaboração da Urban, por disponibilizar seus colaboradores e partilhar este importante ensinamento, que é o descarte correto de materiais recicláveis e reutilizáveis. Segundo o Banco Mundial, até 2025, haverá um aumento de 70% do lixo urbano. E segundo os dados colhidos da Abrelp, em 2018, no Brasil, apenas 4% dos materiais descartados são reciclados ou reutilizados. Com estas informações, peço que os representantes do Museu do Lixo iniciem sua apresentação. Boa tarde a todos. Eu me apresentar, sou Roberto, sou biólogo, estou analista ambiental na Urban, no aterro sanitário. O Wellington vai falar depois um pouquinho, também nosso gerente engenheiro ambiental. E, assim, primeiramente eu queria parabenizar pela iniciativa do evento e saber que o museu abre as portas para falar também de sustentabilidade, né? Falar de meio ambiente, do qual nós fazemos parte. E aí agora a gente vai falar um pouquinho dessa questão, dessa temática, para poder fazer uma introdução e apresentar depois o nosso museu também. Pode passar, por favor. Bom, primeiro a gente faz um questionamento em relação ao meu papel. Foi falado aqui também, né, de pertencimento, das pessoas se sentirem parte do espaço. E ambiente é isso. Para que nós consigamos ter um pouquinho de sucesso nessas causas, nessa batalha, a gente primeiro precisa entender qual que é o nosso papel e se sentir parte desse espaço. E aí a gente faz uma pergunta, em relação a tudo aquilo, né, que eu consumo, eu quero ou eu preciso? Então é um questionamento que todos devemos fazer justamente para que nós possamos entender o quanto o nosso consumo pode prejudicar, né, toda aí a cadeia ambiental. Anualmente são bilhões de toneladas, né, de resíduos que podemos ou não transformar em lixo. Isso é uma correlação, nós precisamos entender o que é lixo, na verdade, né? No Brasil temos essa média de 82 milhões de toneladas. E aí a gente arremete a essa figura dos 5 R's, né, em reduzir, reutilizar, recusar, repensar e reciclar. Muito se pensava que reciclar seria a saída, e na verdade não é. Ao invés de reciclar, lá atrás a gente precisa repensar nas nossas atitudes, porque se eu não fizer isso, não adianta na outra ponta eu querer reciclar tudo, porque o gasto da energia não fecha, essa conta não vai fechar. Então isso é um dos pontos que a gente precisa primeiro entender. Se a gente continuar, né, com essa demanda consumista, nós vamos exaurir os nossos recursos e precisaríamos de mais do que um planeta, na verdade. Isso são expectativas que são lançadas, mas que os recursos naturais, eles se extinguem. Muito se fala da extinção da fauna, mas também tem a extinção dos minerais, dos minérios. Então é muito importante que a gente entenda essa questão. E aí, amarrando esse contexto com essa temática de hoje, a sustentabilidade, ela é baseada no tripé social, econômico e ambiental. Por mais que nós lutemos, queremos elevar a causa ambiental como primordial que ela é, nós não podemos deixar de entender a importância, né, da questão social. Nós não podemos entender, né, a importância também da questão econômica, porque não dá para você só pensar em um ponto.
e esquecer dos outros dois. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que entender isso, que é um tripé que faz e se amarra nesses 3 vertentes, no social, no ambiental e no econômico. Pode passar. Essa imagem, ela é bem emblemática, porque demonstra aí o quanto nossas ações é prejudicial ao meio, né? O meio em que vivemos. E que nem eu falei lá atrás, o meio ambiente, nós temos que se sentir parte desse espaço. Porque se a gente não se sentir parte, todas as nossas ações, né, relacionadas a esse consumo exagerado e o descarte inadequado, vai levar para situações como essa, em que nós, animais, como os que estão ali na imagem, né, as aves, estamos adentrando, por exemplo, um lixão para ter a subsistência. Então, a gente regride, né, a nossa capacidade humana, porque isso é desumano. E falar um pouquinho da nossa cidade, a gente pode falar com orgulho que São José tem um case, né, é um case de sucesso em relação à gestão dos resíduos sólidos. Alguém falou aqui que realmente essa questão é importante, vários de vocês falaram, na verdade, por isso que eu reforço. Fico muito feliz que os museus, né, que essas casas abram as portas para essa temática, para essa discussão. É muito importante porque demonstra realmente que as pessoas estão percebendo, já percebiam que realmente nós temos que ter essa discussão em todos, né, os espaços possíveis. São José, por exemplo, tem uma média de geração de 800 gramas de resíduo por dia. De resíduo, né, a gente para de chamar de lixo, porque quando a gente fala de lixo, da palavra grega lix, significa cinza, aquilo que não tem mais utilidade. E nem sempre aquilo que nós descartamos é inútil. Nós tornamos inútil, né, a vida útil daquele material. Mas então vamos falar de resíduo, então. Pode passar, por favor. Realmente, né, o planeta pede socorro, porque todas essas ações de consumo exagerado levam à exaustão dos recursos, como nós já falamos. Pode passar. E aí, quando a gente coloca, né, algumas imagens como essa, para trazer um pouco de impacto, pode passar mais um que eu acho que vai... Isso. Quando a gente traz essa realidade em que aquilo que a gente está descartando está prejudicando diretamente, né, toda a cadeia da fauna, né, da flora, não só, né, a geração do resíduo, mas também outras ações antrópicas como as queimadas, a própria poluição como um todo, gera esse embaraço aí para o meio ambiente. Esses dias eu estava trabalhando o tema de uma sala de aula, justamente sobre essa sopa de resíduos, sopa de lixo que existe no Pacífico. E não só no Pacífico, mas em outras regiões do planeta também, onde muito daquilo que é descartado, né, na rua, é carreado para os rios pelas águas de chuva, e o rio leva para o mar e acaba indo por essas correntes marítimas, tornar essas ilhas de lixo, que causam um impacto enorme para a fauna e para o ambiente como um todo. Então, corroborando o que eu falei agora, todos nós temos que ser esse agente multiplicador, e essa é a dinâmica que eu entendi aqui hoje, da atitude de vocês, desse workshop. Pode passar. Bom, falar um pouquinho da Urban. A Urban está desde 1973 aqui no município, tem aí em torno hoje de quase 4.000 funcionários, colaboradores, desempenhando atividades voltadas a trazer a qualidade de vida, né, a melhoria dos serviços prestados para a cidade de São José. Pode passar. Deu uma desconfiguradinha ali, mas tranquilo. Existe uma gama muito grande das atividades, dos serviços que a Urban presta. Quando eu não sou aqui de São José, quando eu vim trabalhar aqui na Urban, eu escutava muitas pessoas falarem, né, faziam uma relação Urban com lixo ou cemitério, né? Resíduo ou cemitério. Mas não é só isso. A Urban é muito mais que isso, né? Ela tem toda uma gestão envolvida em atividades, por exemplo, não só com o gerenciamento, com a gestão, né, da limpeza pública na cidade, dos resíduos sólidos, mas também tem
esse braço na administração das rodoviárias, administração e posse do estádio municipal. Muito se fez e se faz no quesito obras pela Urban, aqui na cidade. O serviço funerário, a administração, né, dos cemitérios públicos e funerária, e essa gestão de facilitação aí dos prédios públicos em relação a não só a reforma e algumas construções relacionadas a obras, mas também no fornecimento, né, de mão de obra para os serviços públicos da cidade. Pode passar. Ontem, dia 16, né? Hoje é dia 17? Estou errado não, né? Ontem, um dia emblemático, porque dia 16 é o dia do agente ambiental. Né? O dia das pessoas que trabalham diariamente para manter a cidade limpa, organizada, né? Uma cidade com esse panorama de organização, ela é reconhecida aí fora, né, em termos dessa organização da gestão. E essas pessoas, elas são importantíssimas, né, nesse desenvolvimento. Por isso que não só o dia 16 de maio, o dia do agente, tem que ser lembrado, mas todos os dias, né, é o dia dessas pessoas. Pode passar. Bom, a Urban, ela realiza nessa gestão diversas coletas. Uma delas, que a gente vai falar aqui agora, é a coleta seletiva. A gente recebe em torno de 47 toneladas por dia daquele material reciclável que nós separamos em casa e mandamos para a ETRS, para o centro de triagem, onde as cooperativas vão fazer a separação. Uma das primeiras cidades no Brasil a fomentar esse tipo de serviço, né, da coleta seletiva, e toda a área urbana da cidade, né, é atendida pelo serviço da coleta seletiva. Como eu falei, todo esse resíduo, né, todo esse material reciclável vai para a central de triagem, onde esse material é separado, né, pelas cooperativas e volta, né, para a cadeia produtiva. Ao invés de voltar lá para a sopa de resíduo do oceano, né, para os terrenos baldios, não, tem um fim importantíssimo, porque volta para toda essa dinâmica de energia. Pode passar. A coleta comum também, ela abrange todo o município, né, na questão coleta. Nós temos aí otimizações e avanços nessa dinâmica da melhoria da coleta. Cada dia mais a gestão trabalha para otimizar essa questão. Por exemplo, a frota é totalmente monitorada, nós sabemos aonde o veículo passou, o horário que ele passou, né, qual o percurso que ele fez. E importantíssimo lembrar, 600 toneladas em média é o que nós geramos por dia em São José dos Campos de resíduos comuns. Quando a gente fala de resíduos comuns, a gente está falando do resíduos, né, do orgânico. Alguns materiais com potencial de reciclagem também está lá, que as pessoas acabam descartando, entre outros, tá bom? Pode passar. Outros serviços em relação à gestão, então nós temos, por exemplo, uma varredora mecanizada, né, que faz esse trabalho em vias com maiores acessos de veículos de alta velocidade. Isso dinamiza o serviço e tira o risco daquele agente que poderia estar fazendo a varrição no lugar mais perigoso. Temos a coleta de animais de pequeno porte, animais mortos de pequeno porte. Então, se por acaso o animal, né, o cãozinho, o gatinho morreu, liga no 56 e a Urban vai lá e retira para fazer a destinação correta. Outro tipo de limpeza da limpeza da boca de lobo, pode passar. Coleta de resíduos eletroeletrônicos, coleta de resíduos de serviço de saúde. Então, assim, a coleta do eletroeletrônico, assim como a do animal morto, através do 156, as pessoas fazem a solicitação via protocolo e a gente executa o serviço. Lembrando que não tem um custo direto para as pessoas, né? A gente chama de gratuito, mas já é um serviço envolvido em tudo aquilo do contexto do município. Então, você não tem que tirar a mão, né, para o bolso por fora para poder pagar uma coisa que já está envolvida aí.
Nós temos também os pontos de entrega voluntária aqui na cidade de São José, onde nesses locais a gente pode levar sobra de material de construção, móveis e equipamentos domésticos, lâmpadas, né, inservíveis, pilhas e baterias, óleo de cozinha, madeira, pneu. É claro, tem um volume permitido, porque esse é um serviço dinamizado, direcionado para o munícipe, não é para pessoa física e não para pessoa jurídica, tá bom? Por isso que tem essa diferenciação aí. E é administrado pela Prefeitura de São José. Então, o resíduo que a gente está falando aqui, ele é destinado lá na ETRS, a gente chama de Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos. Pode passar. Uma perguntinha, quem daqui já foi lá no aterro sanitário? Levanta a mão, só para me ter uma noção. Algumas pessoas, né? Eu costumo dizer isso, né, quando a gente trabalha com a equipe de educação ambiental, o Eduardo, o Kennedy, eles trabalham com educação ambiental, é importantíssimo que a maioria das pessoas conheçam esse trabalho e em loco. O Elton vai falar um pouquinho do museu, justamente essa dinâmica de abrir as portas para as pessoas conhecerem esse trabalho importantíssimo. Nós temos um aterro sanitário que é referência, né, então nota 10 há praticamente 3 anos no quesito resíduos sólidos. Então, só para vocês entenderem, a CETESB é o órgão ambiental no estado de São Paulo que fiscaliza e normatiza essa questão da gestão e do aterro sanitário. Então, nosso aterro já há praticamente 3 anos, né, podemos quase falar isso, né, Walter? Que a gente consegue manter a nota 10 aí em relação aos outros aterros do estado de São Paulo. Importante saber que a gente tem aí uma área licenciada para mais alguns, aproximadamente 8 anos e meio, 10 anos de vida útil. Isso significa que a gente precisa discutir muito essa questão e realmente diminuir o material que a gente manda para lá sem que devesse ir. Pode passar. Outro ponto fundamental também é a central de biogás, onde nós temos hoje, desde 2008, nós já temos lá essa captação do gás que é gerado e queimado para conversão do crédito de carbono, mas hoje nós temos uma dinâmica diferente, que é a geração, a unidade geradora de energia elétrica, e lá vai ser gerada energia da queima desse gás. Então essa é a imagem da planta, onde dentro desses containers a gente tem os motores que vão receber o gás, queimar e converter em energia elétrica, que vai para a rede, né? E vai diminuir o impacto nas contas da prefeitura, dos prédios públicos da prefeitura, em torno de 30%. Pode passar. Bom, basicamente, para a gente poder ter uma noção do que seria reciclável, o que seria comum, então a gente tem essa listinha, né? A gente fala de reciclável, então todos os tipos de plástico, papel, papelão, metal, alumínio, embalagens, né, longa-vida, isopor, vidro, embalagens metalizadas, chapas de raio-x, todo esse material deve ser colocado na coleta seletiva. O resíduo comum, né, que a gente classifica como restos alimentares, tudo aquele orgânico, papel higiênico, guardanapo, fralda descartável, roupas, né, tecido, calçado, absorvente, preservativo, fezes de animais, enfim, todos esses papel picado, caco de vidro, não devem ir para a coleta comum, para a coleta seletiva, tem que ir para a coleta comum, porque quando você mistura, você prejudica o trabalho da separação, né, dos cooperados na central de triagem e diminui a viabilidade desse material. Bom, eu deixo agora, né, essa imagem para fazer uma abertura, o Elton vai fazer a próxima apresentação e justamente vai fazer um link com o nosso museu para enquadrar aí nessa dinâmica apresentada hoje. Eu agradeço a atenção e acho que é isso. Pessoal, boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui hoje, né, com essa comunidade dos museus, né? Nós, Urban, até então, né, somos desconhecidos, né, não participamos
nenhum evento ainda de museus com vocês, tá? Meu nome é Wellington, sou engenheiro ambiental, né? Atuo aqui na Urbana, Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos, tá? E o objetivo aqui hoje, nós vamos falar um pouquinho do nosso Museu do Lixo, né? O Roberto falou aí durante a apresentação, né? Lixo acaba sendo um termo pejorativo, né? Nós temos que mudar esse conceito, né? Resíduo, né? Porque para mim não pode servir mais, mas para outras pessoas vale, né? É o pão de cada dia das pessoas, né? E a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela traz o conceito de rejeito, né? O que é o rejeito? Depois de esgotada todas as possibilidades de reaproveitamento, deve aterrar. É o que o Roberto colocou aí na apresentação agora. Nós devemos mudar a nossa forma de agir, né? Repensar, recusar e reciclar, né? Separar o lixo nas nossas residências para que ele não vá para o aterro, senão nós não vamos mais ter, o nosso aterro tem só mais 10 anos de vida útil. Se a gente não mudar a nossa forma de consumir e fazer a nossa parte em casa, nós vamos precisar de outras áreas para aterro. E todos devem saber, né, ou vão ficar sabendo agora, que o aterro, ele é uma área que vai precisar ser monitorada por 100 anos depois que o aterro é encerrado. E é uma área que não pode ser utilizada mais para nada. Eu não posso mais produzir, não posso fazer nenhum tipo de plantação, não posso fazer habitação. É uma área perdida na cidade, tá? Alguns aterros ainda no país estão usando os espaços, né, para a implantação de usinas de energia solar, né, que é um bom aproveitamento, mas é uma área perdida na cidade. Então a gente precisa urgente mudar a forma de agir, tá? E esse trabalho de conscientizar a população, né, nós recebemos alunos, recebemos universidades, recebemos pessoas físicas no nosso Museu do Lixo. Então a gente trabalha toda a temática de resíduo aqui no nosso município de São José dos Campos, né? Então o que eu devo fazer na minha residência com os resíduos que eu gero, tá bom? O Museu do Lixo, ele está inserido no programa Lixotur, tá? O Museu de Lixo em si, ele existe desde os anos 90, né? Ele era um espaço, né, bem carente, né, estrutura bem pequena, né, apertada, e depois nós vamos ver que no ano de 2019, bem no auge da pandemia, nós fizemos uma reformulação nele, tá? O que aconteceu lá em 2019? Então, o programa Lixotur, ele passou por uma reformulação, tá? Qual que foi a ideia dessa reformulação? Deixar ele numa linguagem mais acessível, né, que atraísse mais a população, os estudantes, né, e uma linguagem mais fácil de entendimento e mais atrativa, tá? Pode passar. O que nós fizemos lá? Nós pegamos e reformulamos o próprio museu, né? Hoje ele está inserido em contêineres marítimos reaproveitados, né? Então a gente conseguiu aí fazer a aquisição de contêineres marítimos, né, que já iam ser desfeitos, indo para reciclagem, reaproveitamos, né, fizemos todo a pintura, né, ele tem uma pegada totalmente ecológica e sustentável, então ele é feito com materiais reaproveitados, tá? E o nosso programa Lixotur, né, nós recebemos em média 4 a 5 mil pessoas por ano lá na nossa estação de tratamento de resíduos sólidos. Ele é dividido em duas partes. Inicialmente, eles vão conhecer a nossa sala ambiental, o Museu do Lixo, né, que tem 3 salas interativas, a recicloteca e o centro de triagem, e depois eles vão fazer um tour pelo aterro sanitário, né? Conhece o aterro em si, né? O que é um aterro sanitário, né? Todos os seus aspectos técnicos, ambientais, tá? Frente de aterro, tempo de vida útil do aterro. Depois, eles passam pela unidade de tratamento de biogás, né? Como o Roberto falou, São José vai ser uma das poucas cidades no país que vai gerar energia elétrica a partir do biogás, tá? 30% dos prédios públicos vão ser supridos com essa energia, né? Uma energia renovável, uma energia sustentável, tá? E claro, né? Toda a questão ambiental.
quando eu estou lançando o gás metano na atmosfera, eu estou contribuindo aí para a intensificação do efeito estufa e do aquecimento global, né? E a gente sabe que estamos sofrendo várias consequências, né, em função do aquecimento global. Chuvas excessivas, né? Esse ano tivemos uma tragédia aqui no nosso litoral norte, né? Então, todas essas mudanças climáticas estão relacionadas com a nossa forma de consumir, tá? Depois eles conhecem Lagoas de Chorume, né? A gente trabalha os subprodutos do resíduo, né? Da degradação do resíduo, que é o chorume, que é o líquido altamente contaminante, e o biogás, que hoje a gente está queimando, convertendo ele em CO2, mas que em breve, ainda este ano, a gente vai estar gerando energia, tá? Está em fase final com a EDP, para liberação, para dispor a energia na rede de tensão. Já temos a licença de operação da CETESB, está tudo bem encaminhado. Inicialmente, então, eles começam na sala ambiental, tá? Onde a gente faz a apresentação do programa, né? Falamos todo esse início que o Roberto deu com vocês, a gente trabalha, né? A importância da separação, e aí eles vão para as salas em si, né? As 3 salas lá do museu, né? A gente tem a primeira sala, a sala tátil, né? O que é a sala tátil? Nós temos dispostos objetos encontrados na própria coleta seletiva, tá? E aí, através do uso de um tablet, eles apontam para o objeto e eles têm uma história daquele objeto e fazendo um link com a importância de fazer a coleta seletiva, a importância de separar, tá? Com a questão sustentável. Depois, eles vão para... Opa! Perfeito. Depois eles vão para a sala de impactos, tá? Nesta sala, pessoal, a gente trabalha a questão de alguns resíduos específicos. Então, óleo de cozinha, né? O óleo de cozinha, ele é altamente poluente, eu não posso jogar ele lá pelo ralo lá da minha pia, que ele vai causar sérios problemas no meio ambiente. Então, a gente trabalha o óleo de cozinha, o impacto no meio ambiente, né? E também damos sempre a forma de fazer a destinação correta desse resíduo. Parte de logística reversa, né, que é pouco conhecido pelas pessoas, nós temos resíduos que a gente gera na nossa residência, por exemplo, pneus, pilhas, baterias, lâmpadas, remédios vencidos, que não podem ir para o lixo comum, eles têm que ter um destino adequado, né, que aí é a responsabilidade da coleta, destinação final e do tratamento é do fabricante. Então, a gente traz o conceito de logística reversa, né, e bem, o que fazer com os resíduos da logística reversa. Temos um espaço lá também para uma amostra itinerante, né, então, em tempos e tempos, a gente deixa uma entidade, né, uma ONG, expor dentro do nosso museu algum item com a temática resíduos sólidos. Na sala 5Rs, a gente trabalha a importância, né, dos 5Rs e também a parte tátil, que os visitantes podem tocar e ver o ciclo produtivo de um resíduo, tá? Então, vamos trabalhar o ciclo produtivo da caixa de Tetra Pak, do leite longa-vida que nós tomamos em casa. Então, ele vai saber como se dá a reciclagem do Tetra Pak, do início até ele se transformar, por exemplo, numa telha, tá? Então, é bem legal que a gente leva para o conhecimento que, quando você recicla a caixa de leite na sua residência, além de você estar tirando menos matéria-prima do meio ambiente, né, o metal, o plástico, o papel, você também estará reduzindo o consumo de água e o consumo de energia elétrica, tá? Que são recursos que causam um impacto no meio ambiente e na sua extração. Depois, nós temos uma sala mais lúdica, né, que as crianças, né, podem... a gente faz uma mini oficina lá, né, ele faz uma montagem, né, trabalhando a questão do reaproveitamento de materiais, tá? E também existem alguns objetos
que foram produzidos a partir da reciclagem, né? Então a gente tem hoje pisos intertravados feitos com borracha reciclada, a gente tem roupas feitas com garrafa PET. Hoje, por exemplo, em São José dos Campos, nós temos, por exemplo, a Via Cambuí, que na sua implantação, né, foi utilizado borracha de pneu, tá certo? Então a gente mostra que quando eu reciclo, eu estou propiciando a volta dessa matéria-prima para o ciclo produtivo de outros produtos. E aí depois a parte externa, né, a visita, né, as crianças, os adolescentes, as universidades, né, os nossos munícipes, eles podem ver na prática como é que se dá o tratamento do resíduo lá no aterro sanitário. Né, nós temos um ônibus internamente, né, para fazer essa movimentação. Pode passar. Aí é o nosso aterro sanitário, né, então a gente trabalha o que é um aterro, né. Posso fazer aterro em qualquer lugar? Não, tem todos os aspectos técnicos, né, que antecedem lá, preliminar, né, onde fazer o aterro, não pode estar perto de curso d'água, não pode estar perto de aeroportos, né, tem que estar distante tantos metros da população, né, tudo para conceituar com a população que nós temos que fazer a nossa parte todo dia, separar o nosso lixo, reduzir a quantidade de lixo produzido, porque senão nós não vamos ter mais aterro para dispor do nosso resíduo. E aí quem vai pagar a conta é a gente, munícipe, porque o nosso lixo vai ter que ir para a cidade mais longe, e aí a nossa taxa do lixo vai aumentar. Tá? Temos lá também um transbordo de resíduos críticos, né, para resíduos de serviço de saúde, né, a seringa, né, o resíduo produzido lá no hospital, na UBS, ele não pode ir para o aterro como os outros resíduos, ele tem que ter um tratamento diferenciado, né, ele vai lá para uma incineração, um autoclave, né, para destruir todos os patógenos, para depois ser triturado e disposto no aterro comum. Então é um resíduo que tem que ter um tratamento diferenciado. Tá? Aqui em São José a gente não trata resíduo de serviço de saúde, mas a gente armazena em caixas e ele vai para tratamento externo em outra empresa, tá certo? Temos lá também resíduos de lâmpadas fluorescentes, né? Essas lâmpadas são produzidas pela própria prefeitura, tá? Então a gente recolhe, porque o ator da logística reversa de lâmpadas ainda não está cumprindo com a sua obrigação, tá? Ainda não. No Brasil, infelizmente, a gente temos as melhores leis do mundo, mas a aplicação retarda-se demais, né? A nossa lei de resíduos é de 2010 e ainda hoje a gente tem problema com resíduos que eles não assumiram a responsabilidade. Por exemplo, pilha e bateria, lâmpada. Existem comércios que já estão assumindo a responsabilidade, né? Você pega rede de supermercados maiores, farmácias maiores, que você pode dispor o seu resíduo da logística reversa. Pode passar, por favor. Aí a nossa unidade de tratamento de biogás, né, como eu falei, né, que nós vamos estar aí nesse semestre agora que vem produzindo energia elétrica. Por favor. As lagoas de chorume, né, o chorume que é um líquido altamente contaminante, né, em média aí 166 toneladas de dia de chorume, que hoje está vindo aqui para a lagoa da ET Lavapés, tá? Ele é tratado junto com o nosso efluente doméstico, que a gente, né, das residências, tá? Existe projeto para futuramente a gente fazer um tratamento em loco desse chorume e gerar água tratada, mas ainda está em projeto, não temos ainda aqui em São José, tá certo? Temos lá um viveiro de mudas, tá? Então a gente trabalha também a questão da importância da arborização urbana, né, das áreas de preservação permanente, porque, pessoal, para fazer um aterro sanitário, você tem que fazer várias supressões de árvores, né? A gente perde áreas de Mata Atlântica, que nós temos, Mata Atlântica, o próprio Cerrado, né, que nós aqui é uma área de, um ecótono, né, uma área de transição, para fazer ampliações de aterro, tá? Então a gente mostra, pessoal, o aterro não é uma coisa bonita, operar um aterro é trabalhoso, custa para uma cidade, por isso que a gente tem que mudar a nossa forma de consumir, né?
E ainda a gente ainda pode ter novas tecnologias de tratamento de resíduos, né? Aterro sanitário, se a gente for olhar a nível mundial, é uma tecnologia atrasada, né? Aterro seria só para dispor o rejeito, depois de esgotar todas as possibilidades. A gente tem uma quantidade muito grande ainda de resíduo com potencial de reciclagem, que é disposto no aterro, né? Seja por falta de educação da população, né? Infelizmente, por mais que tenha um trabalho de educação ambiental, seja da Urban, seja de vocês, nos seus museus, nas escolas, ainda a gente tem pessoas que fazem o descarte inadequado do resíduo, tá? E também, pessoal, a forma de trabalho, que hoje é cooperativas, né? Também tem problemas, né? A forma organizacional também tem problemas, tá? Então, a cidade em si, ela deve ainda buscar novas tecnologias, novas formas de trabalho aí para melhorar essa eficiência na segregação dos materiais. Para participar do nosso museu, né, do programa Lixotour, ele leva em média 2 horas, tá? Só entrar no nosso site, né, no site da Urban, clicar lá em Lixotour, fazer o agendamento, colocar uma data, quantas pessoas vão participar, né? Ele acontece de segunda a sexta, pode ser no período da manhã ou na tarde, né, entre 8h30, 10h30 e 14h16, tá certo? Além do programa Lixotour, a gente tem outros programas de educação ambiental, tá, na cidade. Temos o Meu Condomínio Recicla, que é um programa voltado para os condomínios verticais, né, para incentivar a coleta seletiva, né, e não só incentivar, pessoal, mas tem que ter qualidade também na separação, né, como o Roberto falou, se eu coloco um isopor, uma marmita que eu comi com resto de comida, eu vou estar deteriorando outros materiais que estão próximos. E também, imagina, vamos lá, eu coletei a seletiva hoje, pode ser que daqui 4, 5 dias vai para a esteira, eu vou estar o quê? Colocando nossos cooperados em situações bem insalubres, mau cheiro, mosca, inseto. Então a gente tem que pensar no próximo sempre, tá? Temos também teatro de fantoche em escolas, né? A gente tem uma agenda para crianças menorzinhas de 4, 5 anos, a gente vai nas escolas com agendamento também, tá? E é isso aí, pessoal. Desculpa aí que falei muito rápido, o tempo está meio esgotado, né? Obrigada, Wellington. Muito obrigada. Obrigada. E agora, por último, mas não menos importante, teremos o Museu Interativo de Ciência, o MIC. Para essa apresentação, teremos a diretora do MIC, professora Patrícia Valdélia, pedagoga, mestranda em educação, e a professora gestora de projetos, Jéssica Prado, que vão apresentar a nossa horta e composteira. Bem, boa tarde a todos. Prometo ser bem breve, né? Realmente nós estamos com o tempo aí bem esgotado, mas eu vou fazer uma breve introdução sobre o Museu Interativo de Ciências. O MIC foi inaugurado em 2018 e abriu suas portas, né, obviamente, na área de ciências, com a proposta de levar de uma maneira não interativa, como é que eu falo mesmo? De entretenimento para os seus visitantes, aprendendo ciências, né, com os nossos equipamentos interativos, trazendo esse gosto para o visitante em geral, as crianças, enfim, todo mundo que lá nos visita. E a partir do ano passado, nós começamos a ter um olhar diferenciado para fora do MIC, pensando bastante nessa questão do meio ambiente, da compostagem, de várias atividades que nós estamos relacionando para a gente ter esse olhar para o lado de fora.
Foi aí que nós demos início, então, a esse trabalho, na construção aí de um projeto que envolvendo várias atividades. E o que nós poderíamos fazer de imediato para fazer aí essa diferença de sustentabilidade? Nós começamos a trabalhar, então, com a compostagem. A professora Jéssica, ela deu início, né, junto com os meninos. Nós temos os mediadores. Atualmente, nós temos 18 mediadores no MIC. Eles são alunos licenciados, cursando, né, os cursos de matemática, química, biologia, nas universidades aqui da nossa cidade. E aí, junto com a professora, nós fazemos esse trabalho pequeno, né, ainda pequeno, mas, enfim, com os recursos e com as condições que nós temos no museu. Aí eu vou passar a palavra, então, para a professora Jéssica. Boa tarde. Eu cheguei no museu em maio do ano passado, então foi um pouquinho antes da Semana do Meio Ambiente, né, que foi em junho, e aí a gente resolveu fazer alguma coisa voltada para a sustentabilidade, porque a gente sabe que a gente está num espaço de educação, então é o melhor jeito da gente passar essa informação adiante, né? Eu falo assim, a parte da sustentabilidade ela é muito legal de se trabalhar, mas se você não tem essa parte educacional de passar adiante, isso não faz sentido algum, né? E ali no MIC, quando a gente teve a ideia de introduzir a compostagem, foi muito assim, a gente tem vários parceiros e a Urban é um desses parceiros. E a gente chamou eles para dar como se fosse um workshop, uma oficina de compostagem, e foi bastante gente, foi uma semana que foi muitas escolas. Então, vários professores puderam ver como que criava uma compostagem. E depois, o mais legal foi eles reproduzindo isso nas escolas. Então, a gente tem no Dozulina, a professora de ciências de lá foi, viu, gostou e depois voltou, né, para aprender e reproduziu na escola dela. Então, a gente sabe do poder que a educação tem. Então, ali no museu, a compostagem ela tem esse papel de passar adiante essa parte sustentável. Eu acho que ela atendeu muito bem ao propósito, né? A gente achava que ela não ia durar, porque ela foi feita... A gente composta o resíduo da escola da frente, que é o Palmira Santana. Então, os meninos iam lá... acho que tem uma fotinha, Maria. Aí tem uma foto da gente construir na hortinha, né? Depois da composteira. Na verdade, ela surgiu, a composteira, ela lá na frente, perto do portão. A gente pegava o resíduo da escola da frente. E isso, gente, é um papel de educação, assim, muito trabalhoso. Porque as meninas da cozinha tinham que jogar o resíduo orgânico. No nosso caso, comida. Resto de comida não servia, porque atrai, né, insetos e tal. E aí a gente queria só casca de legumes, pó de café, e foi um trabalho de falar com o pessoal da cozinha da escola, e mesmo assim vinha. Então, é um trabalho de formiguinha. E aí, ter durado um ano inteiro essa compostagem, eu acredito que foi, né, agora vai fazer um ano, foi um trabalho bem legal, e que a gente espera que ele continue, né? Quando a compostagem começou, a gente fazia aquelas leiras, né? Fazia no chão, direto no chão, e aí, a cada 15 dias, virava ela. Aí agora, no momento, eu não sei se tem... não colocou dos pallets. Essa daí é como era, né, direto no chão. E agora, atualmente, a gente está fazendo ela em pallet, porque dela já tem a aeração, então não precisa a gente ter uma manutenção ali mais intensa. Mas aí o humus, né, que ele gerou, a gente fez uma horta, que foi da imagem anterior, a gente construindo a horta. Fora que a gente também, né, o pessoal que trabalha lá pode levar esse humus para casa. Teve também, acho que no próximo slide tem a fotinho da horta. Tem algumas coisas que a gente leva para casa, abóbora, melancia. E aí tem a parte da educação ambiental, né, que além da gente falar dos benefícios da compostagem, a gente tem uma microfauna ali muito legal. Então, a gente tem piolho de cobra, tem... As minhocas, as crianças adoram mexer com isso, né? E a gente mostra como que essas criaturas têm um papel tão importante na natureza. Então, eu acredito que a nossa composteira ela é
todo, assim, o papel dela é a educação. Então, espero continuar, né, com esse questionário que a gente respondeu da Mariana. Eu acho que abriu, assim, deu um norte para a gente, várias coisas que a gente já fala, já tem o interesse de fazer. Eu acho que está ficando algo mais claro, né? A gente tem também a parte de tentar reduzir o consumo de plástico lá, que eu pego no pé bastante do pessoal. Então, tem algumas coisas que vão servir como norte, eu acho, para a gente. Eu acredito que o museu vai juntar muito bem, tem potência aí para a gente juntar a parte de tecnologia e ciência, mas hoje em dia não dá para falar de ciência sem sustentabilidade. E eu acho que esse é um grande marco aí do nosso museu. É isso. Tem o último slide para a gente... Você convida todo mundo para falar. A Jéssica entregou para eu encerrar. Agradecendo aí a presença de vocês, fazendo um convite aí muito especial para conhecerem o Museu Interativo de Ciências, nossas dependências. Grupos com menos de 10 pessoas podem ir direto, não precisa ter agendamento, tá bom? De terça a sábado, durante a semana, das 8 da manhã às 5 da tarde, com 4 sessões, 2 de manhã, 2 da tarde, e no sábado, das 9 às 11, que vai até por volta de 1 hora as sessões. Então, eu aguardo vocês lá no MIC, ok? Obrigada, meninas. E agora temos um café, esperando a todos para reporem as energias. Voltamos em 20 minutos, Mariana? Voltamos em 20 minutos.